Olá, começa agora o Universo Unifra. É aqui que toda semana você acompanha um pouquinho mais sobre o Centro Universitário Franciscano. E hoje comigo no estúdio o professor Valdir Preto, do curso de Pedagogia aqui da Unifra e que também é vinculado ao mestrado profissionalizante em ensino de Física e Matemática. Professor em vários lugares, né? Bem intenso o seu trabalho aqui. Tudo bem, professor? Tudo bom, Carla. Hoje o professor vem nos falar sobre o projeto de pesquisa dele aqui na Unifra, a construção do conhecimento em situações de exclusão social. E para um pedagogo é uma temática bem forte, né, ao longo do trabalho. Forte, justo, você tem toda a razão, Carla. É um projeto que ele nasceu, vamos dizer assim, durante o doutorado. Esse projeto ele foi desmembrado, diria assim, entre o Brasil e a França. É porque o meu doutorado, desde o mestrado e doutorado, eu vinculei com a Universidade de Lyon, na França. E durante o doutorado, nós temos que escolher matemática, o que pesquisar, o que investigar. E houve uma proposta, né, partindo de mim, né, como brasileiro, com os orientadores, porque o meu doutorado ele foi em forma de cotutela, uma convenção internacional que implica duas universidades. E nesta convenção existe também a implicância de dois orientadores, seja um no Brasil e um na França. No meu caso, o doutorado no Brasil eu fiz na Unicinos, aqui no Vale do Rio dos Sinos, e com a Universidade Estrangeira de Lyon, na França, Lyon 2. E ali nós buscávamos, né, uma temática, e essa temática ela surgiu justamente não para combater um conhecimento já existente, ao contrário, né? Ver dentro o que existe, nós sabemos dentro dos muros da instituição, o conhecimento formal, né? Nós sabemos que o conhecimento é uma atividade intelectual produzida pelo homem e pela mulher, mas nós também temos que analisar e perceber cada vez mais que este conhecimento científico, ele tem uma origem no senso comum. E esse senso comum, ele vai ser produzido, ele vai ser trabalhado, ele vai ser lapidado e depois aprovado pela comunidade científica. Então, dá a impressão que eu sempre lembro aquela frase de Sísifo, né? O filósofo do eterno retorno. Ele vai e volta. Um conhecimento que nasceu do senso comum, entra na universidade, se transforma e depois, com aquele conhecimento, nós trabalhamos. A natureza do conhecimento. O conhecimento tem uma natureza. E nós temos que ver, então, por isso que eu digo que até para os nossos alunos aqui na Unifra, que não é um combate intelectual quando que nós investigamos e pesquisamos o conhecimento que existe fora dos muros, seja da Unifra ou seja de outras instituições. Mas qual é o conhecimento da ciência popular, por exemplo, a ciência popular que também produz, né, o conhecimento periférico e qual a contribuição que esses conhecimentos poderá vir a trazer para a educação e para a comunidade científica, então, institucionalizada, que é o nosso caso. E, então, nós temos todo um trajeto, veja que é um projeto que agora eu faço um corte epistemológico, depois aqui na Unifra, que ele já vem de 2005. Agora ele toma um outro perfil, porque aqui em Santa Maria, é o segundo ano que eu estou aqui na Unifra, e nós temos, para esse tipo de projeto, nós temos que escolher um local para coletar dados, para investigar, o campo empírico. E o campo empírico, nós escolhemos a Vila Urlândia, né? Que tipo de conhecimento que existe ali, como os homens e mulheres constroem conhecimento em situação de exclusão social, né? E nós vamos ver a partir dali que existem vários conhecimentos. E esse conhecimento que é produzido, às vezes não muito bem, né, querido pela comunidade científica, devido, né, a uma série de situações. Seria essa situação de exclusão mesmo que vocês expõem. Justamente. Então, como trazer para cá e dar um valor para esse conhecimento, porque esse conhecimento ele está sendo a sustentabilidade de muitas famílias. Por exemplo, na época do doutorado, o que eu analisei numa periferia de Caxias do Sul, onde que só o bairro, ele comporta um bairro somente de Caxias do Sul, ele tem em torno de 50 mil
habitantes. Então nós fizemos cortamos o bairro, não cortamos... Delimitar um universo isso ali mesmo, dentro. E pegamos uma parcela deste bairro e a primeira investigação, porque eu digo sempre para os nossos alunos, quando você vai a campo, nós temos que ter, antes de tudo, não podemos assim chegar de repente para conhecer os nossos sujeitos de pesquisa. Então nós temos que ter um conhecimento ou um reconhecimento, eu chamo de um conhecimento etnográfico. Conhecer aonde que o pesquisador vai investigar. E porque aí você vai também ter a possibilidade de um diálogo maior, de chegar mais próximo das pessoas, conversar, porque quando você cai na linguagem nossa popular de paraquedas, às vezes muitas informações são omitidas. Claro. E nesse local, a primeira investigação nós coletamos, eu parti por alguns instrumentos, algumas ferramentas, e uma das primeiras foi o questionário. Foram 103 pessoas investigadas. Depois houve a purificação, e chegamos aos sujeitos prototípicos. Os prototípicos que trazem maiores informações para o nosso tipo de investigação. Dos 103 ficaram 8. Então, de 50 mil, passamos para 103 e chegamos em 8. Isso. E eu creio que aqui, dentro desta pequena porção, nós conseguimos, nesse momento da pesquisa, eu diria assim, catalisar uma série de conhecimentos, entre os quais nós analisamos uma costureira, um torneiro mecânico e recicladores de lixo. Isso em Caxias, professor? Em Caxias do Sul. Em Caxias do Sul. E qual tipo de conhecimento que estas pessoas detêm nessa situação de exclusão social? Carla, você não imagina o que nós descobrimos. Em todos os âmbitos, no dia a dia. Isso mesmo. Por exemplo, o conhecimento da matemática, o conhecimento da química, da física, porque uma das ferramentas, dos objetivos nesse período, que vai ser agora também aqui em Santa Maria, na Vila Orlândia, era identificar, por exemplo, pegando a matemática como ferramenta de análise, quais são os conhecimentos matemáticos que existem. Eu nunca me esqueço, uma senhora, que nós sujeita de pesquisa, eu perguntei para ela, a costureira, mas a senhora conhece muito matemática? Não, pelo amor de Deus, eu não conheço nada de matemática. Ela tem que usar matemática todos os dias. Justamente, quando eu entrevistei ela, a primeira coisa, ela pegou o quê? Uma fita métrica. Uma fita métrica, porque ela não trabalhava com manequim, trabalhava só com medidas. Então, aqui nós vamos começando a descobrir quais são os conhecimentos que nesta realidade periférica, fora da universidade, possa vir a contribuir com a ciência, porque este conhecimento ele vai produzindo uma teoria, e essa teoria nós vamos construindo outras ciências. E eu creio que quando que nós olhamos mesmo a história, a ciência através dos tempos, muita coisa foi construída, está sendo construída, e hoje nós nos apoiamos em grandes clássicos, mas nós também, ouso dizer, que nós temos alguns clássicos que estão escondidos em nossas periferias e que estão produzindo muito conhecimento e que podem nos trazer também uma grande contribuição para a comunidade científica. Certo. Professor Valdir, nosso tempo infelizmente é curto. Eu só apenas gostaria que o senhor situasse para a gente, aqui em Santa Maria, em que fase esse projeto está? Já chegaram no recorte, dentro da Vila Orlândia, do bairro Orlândia? Sim. De quantas pessoas? Não, ainda não. Nós chegamos, o primeiro momento foi o conhecimento etnográfico, nós conhecemos o território, estamos no território e estamos agora começando a dialogar com algumas pessoas que possuem algumas profissões que hoje não são mais reconhecidas. E a partir dali nós vamos começar a explorar, por exemplo, o carpinteiro, o pedreiro, o sapateiro, né? Profissões que são até artesanais, mas que nos dão a possibilidade de ver como eles ainda estão trabalhando, e este lado profissional deles é o sustento da família. E profissões que, para começar, não têm uma formação acadêmica estabelecida. Justamente, justamente. Então, quando que eu me retratava aos outros sujeitos de pesquisa, e esses também, pessoas, Carla, que nunca botaram o pé na escola, que fazem cálculos. Carla, que são pessoas também que eles constroem
constroem uma casa, pedreiros que constroem casa, dialogando com arquitetos, com engenheiros, dentro do conhecimento do senso comum, mas que eles estão ali produzindo. E também nos ensinando. Muito bom. Muito obrigada pela sua presença, professor. E sucesso no trabalho. Fiquei curiosa aí para saber o resultado dessa pesquisa. Obrigado. Estaremos aqui trazendo alguns resultados mais adiante. Certo. O senhor tem previsão de quando ela vai ser finalizada? É um projeto bianual? É bianual. Não temos assim previsto ainda um dado, né? Porque é um projeto que realmente ele se estende. Vai se estendendo. Porque ele vai tomando uma dimensão e que às vezes nos foge ao controle. Isso é a pesquisa, né? Essa é a descoberta constante Isso. que vai condicionando outros passos. Justamente. Muito obrigada, professor, e vamos ficar atentos aí para quando o senhor tiver resultados dessa pesquisa em Santa Maria. O programa vai a um breve intervalo, não saia daí. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. Oi pessoal, sou o Benjamin. Estou aqui para dar um recado a vocês. Ao saírem das salas e ambientes de trabalho, desliguem o ar-condicionado. Energia, para economizar, só precisa lembrar. Eu vivo a noite do meu jeito. Se tem diversão, tô dentro. Eu gosto é do movimento, da vida, mas alcoolizada, eu não dirijo. Você acompanha agora uma reportagem de Francine Boijink sobre a valorização do patrimônio histórico em Santa Maria. Das lembranças que Dona Eva tem de uma época em que o trem de passageiros era o principal meio de transporte, sobram histórias interessantes para contar para as diferentes gerações da família. Que a gente passava o dia no trem, né? Então aquilo era um divertimento para eles, era muito bom. Demorava para a gente chegar lá, né? O dia todo, mas era muito bom, era uma viagem que eles se entretiam, dormiam, se acordavam, as paisagens que a gente ia olhando até chegar lá, né? Chegava a uma certa altura, antes de chegar em Porto Alegre, tinha os lanches para a gente comprar na janela do trem, porque não dava para a gente descer, né? Era muito rapidinho, né? Raquel é uma das filhas de Dona Eva e, com o passar do tempo, ela não deixa a tradição do interesse pelos trens cair no esquecimento. É uma continuação, porque a minha mãe passou essas raízes para mim, essa história ela contou para mim, e agora eu já passei essa história para o meu filho, que tem 4 anos, e para minha menina de 13 anos, e eles já adoro fazer essa programação, que é vir aqui ver, nem que seja os trem parado, mas eles gostam de vir aqui ver. E mesmo que na Gare da Estação Férrea de Santa Maria, na região central do Rio Grande do Sul, o transporte seja apenas de cargas, Natália, filha de Raquel, faz questão de ir até este local histórico e não deixar as raízes se perderem. Me dá uma emoção, sabe? Por causa que desde pequena minha mãe já me fala que ela viajava de trem. Então eu me acostumei e agora eu adoro o trem. Eu adoro vir aqui de ver e me recordar como a minha bisavó viajava, como a minha avó viajava. Então eu tenho muita curiosidade. Daí eu convido a mãe e a mãe me traz, sempre ela me traz. Um ponto responsável pelo início do desenvolvimento de Santa Maria, que se destaca no país pela importância histórica. Bem no final do século XIX e até meados do século XX, Santa Maria foi o mais importante centro ferroviário do Rio Grande do Sul e um dos mais importantes do Brasil. Com a correria diária e em meio a tantas edificações, esses patrimônios podem até passar despercebidos, mas o professor faz um alerta. Uma sociedade, uma comunidade tem que conhecer o seu patrimônio para defendê-lo e para divulgá-lo, valorizá-lo. Pode-se imaginar Santa Maria, uma cidade, pode-se dizer, em termos do Rio Grande do Sul, com mais de 2 séculos,
antiga, com prédios ainda do século XIX, século XX. Seria possível imaginar essa cidade sem esses prédios antigos? E além da estação férrea, outros pontos também estão diretamente ligados ao desenvolvimento da cidade. Passado que marcou vidas e deixa saudades. Tanto que Dona Eva veio de Viamão visitar a família e não resistiu de voltar até a Gare. Se tivesse os trem agora, mas eu nunca ia vir de ônibus, ia vir de trem. E o Universo Unifra de hoje fica por aqui. Voltamos na semana que vem. Até lá!